Eu sou Ceci Barbosa Campos, professora aposentada da Universidade Federal de Juiz de Fora e presidente da Academia Juiz-Forana de Letras. Agradeço muito ao presidente Rogério Tavares pela oportunidade de falar sobre as origens da Academia Mineira de Letras e seus fundadores. O fato da Academia Mineira de Letras ter nascido em Juiz de Fora há mais de 113 anos é algo de inusitado. E embora isto já tenha sido mencionado várias vezes, temos a certeza de que é desconhecido para muitos mineiros, tanto mineiros da minha cidade como de Belo Horizonte ou de outros locais do estado. Por que uma agremiação de vulto, pomposamente batizada como Academia Mineira de Letras, teria seu berço em uma pequena cidade do interior da Zona da Mata? É interessante conhecer um pouco do cenário florescente da Atenas Mineira, como foi chamado Juiz de Fora por Arthur Azevedo. Juiz de Fora despontava na segunda metade do século XIX como promissora por vários motivos. Pelo desenvolvimento da cafeicultura na Zona da Mata, pela industrialização que ativava a economia, pelos meios de comunicação que a colocavam em contato com outras regiões do estado, como a Estrada União Indústria e as ferrovias, e pela presença de intelectuais e cultores das letras que agitavam a cidade com encontros literários e a criação de jornais, teatros e associações de cunho científico e cultural. Em 1850, a vila de Santo Antônio do Paraibuna contava com novas ruas se abrindo. Havia um professor de música, José Venâncio de Assunção Costa, especialmente contratado pelo governo para dar aulas às pessoas inscritas e que se responsabilizava por apresentações musicais em cerimônias diversas. Ele tocava e se apresentava em casamentos, batizado, funerais, etc. Também já fora estabelecida a primeira escola, pela Lei nº 320, de 24 de maio de 1847, que deveria ministrar aula de instrução primária de primeiro grau, por, aspas, era o requerido, pessoa habilitada, precedente de concurso. Parece que o primeiro professor dessa escola foi Anacleto José Sampaio. A vila passou à cidade do Paraibuna em 1856. Aos poucos, progredia. Foi construído o cemitério, começaram as discussões sobre a necessidade de um matadouro, de um mercado e de obras de calçamento, ajardinamento e iluminação. Havia dificuldades para obtenção de recursos e não se falava em água potável e nem em banheiros e instalações sanitárias dentro das casas. Nessa ocasião, já se iniciara a construção da luxuosa vivenda de Mariano Procópio Ferreira Lage, em local belíssimo, rodeado por jardins, árvores frondosas, pomares, palmeiras, grande variedade de plantas, arbustos, orquídeas, etc. O imperador Dom Pedro II esteve hospedado com a família nessa chácara e disse que suas filhas se encantaram com uma gruta artificial que passou a ser chamada de Gruta das Princesas. O Jornal do Comércio do Rio de Janeiro publicou vasta reportagem sobre a viagem de Dom Pedro II e a família imperial e a sua estadia em Juiz de Fora. Essa casa, devo lembrar que é hoje o Museu Mariano Procópio, que foi doado à cidade por Alfredo Ferreira Lage e até está há alguns anos fechado, não totalmente, já está com uma parte com
salões prontos para visitação, mas tem sido muito difícil fazer a restauração, consertos necessários, tendo em vista a falta de recursos e a questão dos materiais para a restauração, que são todos caríssimos, porque era uma bela vivenda com papel de parede francês, então muito material vindo do exterior. Em 1861, foi inaugurada a Estrada União Indústria, construída graças à iniciativa desse mesmo Mariano Procópio. Ele fez uma viagem de estudos pela Europa e pelos Estados Unidos e conseguiu do governo imperial a concessão necessária para uma das melhores estradas do mundo, conforme foi citado por Agassiz em seu livro Viagens ao Brasil. Depois da estrada de rodagem, vieram as estradas de ferro, que ajudaram a acelerar o progresso. Ao mesmo tempo em que a cidade progredia, o lazer não era descuidado. O interesse pela música e pela arte dramática aumentava o número de teatros que surgiam na cidade. É interessante que a cidade sempre teve esse grande interesse cultural. Então vejam que o lazer focando sempre nesse tipo de eventos. O primeiro teatro que foi construído graças ao Barão de Bertioga. E o objetivo era a utilização da renda obtida com os espetáculos na manutenção do Hospital da Santa Casa. Então foram construídos quase que simultaneamente a Santa Casa de Misericórdia, que era o hospital, e o teatro, que recebeu o nome de Teatro Misericórdia, que ficou muito inadequado para o teatro, né? Não há dúvida. Depois vieram outros, também com um nome estranho, o Teatro Perseverança, e outros com nomes melhores, o Teatro Juiz de Fora, o Provisório, o Politeama e muitos outros. Aumentaram os trabalhos de embelezamento da cidade, com jardins, iluminação elétrica, graças à criação da Companhia Mineira de Eletricidade, que trouxe também o progresso industrial e a instalação de fábricas, o que veio trazer também para a cidade um novo epíteto, o de Manchester Mineira. E também essa fábrica, uma das fábricas mais importantes, foi a fábrica de tecidos Bernardo Mascarenhas, cujo prédio é hoje um importante centro cultural, onde há exposições, espetáculos teatrais e outras atividades. De 1870 a 1900, apareceram em Juiz de Fora mais de 100 jornais. Alguns deles tiveram uma edição única, outros circulavam por períodos variados e vários deles com publicação diária. Cito alguns: o Constituinte, o Farol, o Imparcial, Diário de Minas, o Pirilampo, Gazeta da Tarde, o Metodista, Lar Católico, Correio de Minas e outros, cada um dedicando-se predominantemente a assuntos políticos, literários, humorísticos ou religiosos. Surgiram também revistas literárias, femininas e científicas. Quanto à educação, só no final do século XIX começaram a surgir grandes colégios. Em 1890, o Instituto Granbury, fundado pela Igreja Metodista, e um ano depois, a Academia de Comércio. Um pouco depois surgiram colégios femininos, o Colégio Santa Catarina, em 1900, e o Colégio Estela Matutina, em 1902. Nesta época, final do século XIX e princípio do século XX, Juiz de Fora era considerada como Centro Cultural de Minas, pelas escolas e instituições culturais existentes, pelo número de jornais e teatros e pela atividade dos poetas e prosadores locais, sempre muito envolvidos com o teatro. É interessante que havia personalidades, moradores da cidade, que
interessados em trazer artistas de fora do Rio de Janeiro, inclusive para apresentações musicais, às vezes apresentações operísticas, chegavam às vezes até a fazer alguma reforma em casa, derrubar uma parede para que houvesse um ambiente maior, mais adequado às apresentações. Tudo que acontecia no Rio de Janeiro repercutia em Juiz de Fora. Em 1897, sob a inspiração da Academia Francesa de Letras, foi fundada a Academia Brasileira de Letras, por um grupo de escritores com o objetivo de preservar a língua portuguesa e a literatura nacional. Machado de Assis foi um dos fundadores e o primeiro presidente. Seguindo os moldes franceses, o número de escritores membros da Academia Brasileira de Letras foi fixado em 40, empossados a 15 de dezembro de 1896. Em Juiz de Fora, também houve a tentativa de organização no final do mesmo ano, até um pouco antes dessa fundação da Academia Brasileira de Letras, houve a tentativa da formação de um tipo de gabinete de leitura para debates literários, palestras e publicações, o qual tomou o nome de Confraria Literária Mineira. Esse assunto foi muito bem abordado na tese de doutorado de Cristina Mussi pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que ela cita, inclusive, trabalhos de Maralice Cristo, falando, inclusive, sobre essa confraria que é pouco noticiada. Mas o movimento não foi adiante. Entretanto, o ideal de uma gremiação com literatos de Minas Gerais não esmoreceu. Em 1909, um grupo de intelectuais, empolgados com a criação da Academia Brasileira de Letras, resolveu criar a Academia Mineira de Letras, fundada a 25 de dezembro de 1909, então, na noite de Natal, e instalada a 13 de maio de 1910. Essa data, na noite de Natal, foi uma homenagem ao cristianismo e realizou-se em sessão solene, na Câmara Municipal, das 19 às 23 horas, com presença dos 12 fundadores, responsáveis pela discussão dos estatutos e do regimento interno. Também entre eles foram distribuídos os cargos da diretoria por eleição e que ficaram assim definidos. Para presidente foi eleito o Dr. Eduardo de Menezes, era o mais velho do grupo, tinha mais de 50 anos. Para secretário-geral foi eleito Machado Sobrinho, que nós podemos dizer que foi a alma desse sodalício, o grande mentor. O Abram Horta foi eleito como secretário auxiliar. Delmiro Braga foi eleito tesoureiro. Como bibliotecário foi eleito o jornalista Heitor Guimarães. Albino Esteves e Amanajossa Araújo foram os dois escolhidos para membros da Albino Esteves para membro da Comissão Bibliográfica. E Amanajossa Araújo e José Rangel foram escolhidos como membros da Comissão de Recepção. Para a Comissão de Contas foram escolhidos Dilermando Cruz, Estevão de Oliveira, José Rangel, Lindolfo Gomes, para membros da Comissão de Contas. E ainda o Dr. Augusto de Lima, que foi escolhido para presidente de honra. Vejamos alguns dados sobre esses fundadores. O presidente Eduardo Augusto de Menezes, nascido em 1857, natural do Rio de Janeiro, foi um conceituado médico com estudos feitos na Europa,
tendo trabalhado com Pasteur e Charcot. Mudou-se para Juiz de Fora e foi um dos fundadores da Sociedade de Medicina e Cirurgia, da Escola de Farmácia e Odontologia do Granbury, da outra Escola de Farmácia e Odontologia de Juiz de Fora, da Faculdade de Direito e da Liga Mineira contra a Tuberculose. Teve vários cargos junto à prefeitura e publicou inúmeros trabalhos sobre assuntos ligados à saúde. Deixou inédito um livro sobre medicina legal, disciplina que ele ministrava na Faculdade de Direito. Seus textos, principalmente aqueles de cunho espiritualista e os descritivos da natureza e os biográficos, demonstram a sua erudição e conhecimentos literários. O secretário-geral da Academia Mineira de Letras, que eu citei como sendo a alma da Academia Mineira de Letras, foi Antônio Vieira de Araújo Machado Sobrinho, que nasceu na Fazenda dos Limoeiros, no município de Vassouras, Rio de Janeiro. Ele mostrava pendores literários e a preocupação com a educação, chegando a instalar na fazenda uma escola elementar de leitura. Depois de algum tempo, passou a viajar, trabalhando para diversas firmas e colaborando em jornais. Transferindo-se para Juiz de Fora, ingressou no jornalismo e no magistério. Foi o grande impulsionador, como eu disse, da criação da Academia Mineira de Letras e sempre demonstrou vocação para as letras. Teve no professor, jornalista e escritor Lucindo Filho um grande amigo e incentivador. Machado Sobrinho publicou Primeiros Versos, Maria Cândida, Epitalâmio Aéreo, Centenário de Alexandre Herculano e outras obras em verso e prosa. Também escreveu livros didáticos, livros de contabilidade e um romance, Mártir, e também a biografia de Lucindo Filho, e outras obras demonstrando grande capacidade para a crítica literária. O outro fundador foi Bram Horta, Francisco Eugênio Bram Horta, que foi eleito secretário auxiliar. Nascido em 1876, em Juiz de Fora, cedo ingressou no jornalismo e no magistério, transferindo-se para o Rio de Janeiro em 1916, onde, além de professor, tornou-se poeta e compositor. Para bibliotecário, foi eleito o fundador Heitor Guimarães, que nasceu em 1868. Trabalhou em vários jornais, também foi professor, desenhista e calígrafo. Publicou poemas, crônicas, discursos e prefácios. Entusiasta, grande entusiasta da Academia Mineira de Letras, manifestava o seu louvor às letras e à cultura em artigos frequentes. Para tesoureiro, foi designado por eleição o escritor e poeta Belmiro Belarmino de Barros Braga. Nasceu em Vargem Grande, município de Juiz de Fora. Trabalhando na venda de seu pai, observou os costumes do povo e a vida no interior. Essas observações contribuíram para dar um sabor especial à sua obra. Para tudo escrevia versos, dedicava versos aos clientes da venda, aos fregueses da venda e a todos os conhecidos. Aos 29 anos, foi surpreendido pela visita de um editor português, interessado em publicar poemas de sua autoria, porque ele, fazendo poemas para os clientes da venda, a sua obra começava a circular de uma certa forma. Então, esse português ficou muito interessado e assim foi publicado o primeiro livro de Belmiro Braga, que foi Montesinas. Livro que, além de receber inúmeros elogios, teve alguns poemas traduzidos para o espanhol e para o francês.
Em 1903, Belmiro Braga mudou-se para Juiz de Fora, onde exerceu o cargo de tabelião e de inspetor do ensino secundário. Em Juiz de Fora, ele escreve incessantemente poesia, crônicas, notas de viagem, memórias e teatro. Sua obra desvela múltiplas vozes. Então, nós encontramos, através dessas vozes, o lírico, o romântico, o parnasiano, que ecoam ao lado do irônico e do satírico. Retrata a paisagem mineira, usos e costumes. Faz poesia com objetos domésticos e fatos do cotidiano, usando a família, o lar, a saudade e a infância como temas frequentes, guardando um romantismo comedido, permeado de musicalidade. Também são características de Belmiro Braga a ironia e o humor, aparentemente simples e ingênuos, mas que suscitam a reflexão e levam o leitor à conscientização do erro que ele pretende denunciar. Escreveu um livro de memórias, de idos e vividos, também notas de viagens, de Paris a Berlim, de Juiz de Fora a Lavras. Escreveu várias peças de teatro, contos e crônicas, e ainda extensa obra poética. Alguns títulos são Lírios e Rosas, o citado Montesinas, Sacrário, Cantos do meu Rosário, Rosas e um grande número de trovas. Dentre os diversos eleitos para as comissões diretoras, temos Albino Esteves, que nasceu em Sapucaia em 1883, Sapucaia, no Rio de Janeiro, foi cirurgião dentista e em Juiz de Fora abraçou a arte tipográfica. Foi jornalista e escritor. Publicou vários livros em prosa e verso. Escreveu também teatro e relatos históricos. Na Academia Mineira de Letras, foi eleito para a Comissão Bibliográfica. Para a Comissão de Recepção, Amanajós Araújo e José Rangel. Amanajós Araújo nasceu em Pouso Alegre, em 1880, estudou Direito em São Paulo e em Juiz de Fora exerceu advocacia e jornalismo, atuou na política e, ao mesmo tempo, dedicou-se à literatura. O segundo membro da Comissão de Recepção, José Rangel, nasceu em Pitangui, em Minas Gerais, em 1868. Quando estava com 10 anos, a família mudou-se para Juiz de Fora. Além de farmacêutico, foi professor de geografia e odontologia no curso do Gramber. Como escritor, dedicou-se especialmente a contos e crônicas. Temos também Dilermando Cruz, que foi eleito para a Comissão de Contas, juntamente com Estevão de Oliveira, Lindolfo Gomes e Luiz de Oliveira. E eles tiveram um papel de destaque na Academia Mineira de Letras. Estevão de Oliveira nasceu em 1863, em Turvo do Piraí, Rio de Janeiro. Aos 8 anos, fica órfão de mãe. E o pai, grandemente abalado por essa morte, fica com problemas mentais e o menino se vê, então, sem mãe nem pai. Teve que viver com o avô, que em convívio com os funcionários, os empregados da fazenda, ele também envolvido com trabalhos braçais na lavoura. Passou ali, então, cerca de 6 anos sem frequentar a escola, também por problemas de saúde que começou a sofrer. Depois, recuperando-se, decidiu que mesmo tardiamente iria estudar e fazer o curso primário. Caminhava 18 quilômetros para fazer o curso e conseguiu depois tornar-se professor
e exerceu o magistério ensinando português, francês, aritmética, geografia e latim. Ingressou na vida política, foi nomeado para vários cargos públicos e escreveu várias obras, crônicas, traduções e educação. Lindolfo Gomes, nascido em 1875, natural de Guaratinguetá, em São Paulo, começou a escrever aos 14 anos. Estabeleceu-se em Juiz de Fora, foi jornalista, inspetor de ensino, professor e escritor, com inúmeros livros de prosa e poesia publicados. Luiz de Oliveira nasceu em Sapucaia, Rio de Janeiro, em 1874. Aos 15 anos já se dedicava à leitura e à escrita. Em 1895, aparecia na imprensa local, escrevendo no Correio da Manhã e outros jornais. Publicou livros solo, em prosa e verso. E de Lermando Martins da Costa Cruz, que nasceu em Leopoldina, Minas Gerais. Dedicou-se desde cedo ao jornalismo, em Minas e no Rio de Janeiro. E também publicou livros em verso e prosa, incluindo um romance, e fez inúmeras palestras literárias. Também exerceu o magistério, tendo sido também professor em Juiz de Fora. Os 12 fundadores da Academia Mineira de Letras, então, como nós vimos, dedicavam-se às letras com muito entusiasmo e, assim também, com muito entusiasmo, se dedicaram à Academia Mineira de Letras. Nós temos um livro publicado por Marisa Timpone e Leila Barbosa, que são acadêmicas, membros da Academia Juiz Forana de Letras, que tem vasta documentação sobre a Academia Mineira de Letras. A acadêmica Leila Barbosa é viúva de José Carlos Barbosa, neto de Machado Sobrinho. Então, chegaram-lhe às mãos documentos da Academia. Elas fizeram este livro, que é uma importante fonte de pesquisa para os nossos estudos e para os estudos de todos os que se interessam em saber a formação da Academia Mineira de Letras, né? Então, eles se dedicaram muito à Academia Mineira de Letras, mas em 5 anos perceberam que a mudança da instituição para a capital seria benéfica ao seu desenvolvimento. Em clima de harmonia e amizade, que perdura até hoje, foi feita a transferência para Belo Horizonte, em 1915. Em 1983, finalmente surgiu uma Academia de Letras em Juiz de Fora, e que veio preencher o vazio deixado pela Academia Mineira de Letras. E assim, graças à iniciativa de um outro grupo de intelectuais, idealistas, surgiram os fundadores da Academia Juiz Forana de Letras, que este ano completa 40 anos. Este pode ser um interessante assunto para uma outra palestra, que nós gostaríamos de ter a oportunidade de contar em outra ocasião. Para a fundação da Academia Juiz Forana de Letras, vale a pena lembrar que veio Vivaldi Moreira, de Belo Horizonte. Então, é mais uma demonstração deste elo que uniu a Academia Juiz Forana de Letras e a Academia Mineira de Letras. Muito obrigada, mais uma vez, agradeço ao presidente Rogério Tavares e a todos os que ouviram. Muito obrigada.